Galera do céu, meu parceiro, esse é o tipo de jogo que eu mais vibro com o time, que eu mais torço pro time. Hoje eu torci, tá? Hoje, segundo tempo ali, 40 minutos do segundo tempo, a Arrascaeta dando carrinho pra desarmar. Eu acho que eu tô, eu tô me descobrindo como torcedor. Eu torço muito pro Flamengo quando o Flamengo joga mal, velho. Corinthians dominou o primeiro tempo todo, o Flamengo fez nada no primeiro tempo. Era para acabar uns 3-0 pro Corinthians no primeiro tempo. Quando acaba o primeiro tempo e eu vejo que tá 0-0, eu pensei, o Flamengo vai ganhar esse jogo. Vai ganhar. Começa o segundo tempo, Yuri Alberto faz um golaço. O Flamengo vai lá e ganha. O que eu torci hoje, meu parceiro? Hoje, meu amigo, rapaz, tem muita coisa para falar do jogo, calma. Tem muitos erros, tem muita coisa ruim para falar do jogo com relação ao desempenho do Flamengo, mas uma coisa é certa, o time, ele acredita, meu parceiro. O time, ele luta, ele pode estar num dia ruim. Jogou quinta-feira, gente, o Flamengo jogou quinta-feira à noite, menos de 3 dias. Teve viagem, enfrentando o Corinthians na Neoquímica Arena, não é o Zezinho na esquina, é o Corinthians na Neoquímica Arena. Não é fácil. O Flamengo não joga nada no primeiro, nada. E, mano, me bateu uma aflição, porque eu olhava pro Felipe Luiz na calma, assim, parado. Isso aí me dá uma raiva, cara. Nossa, o time sofrendo, o primeiro tempo ele era pra ser uns 3-0 Corinthians fácil. E o pênalti que o Yuri Alberto bateu, pelo amor, Yuri Alberto. Meu Deus do céu, como é que o cara faz uma coisa dessa? Na frente do Rossi. Na frente do Rossi. Aí, Felipe Luiz parado no primeiro tempo, olhando o time tomar um olé danado, era para ser uns 3 pro Corinthians. Acaba o primeiro tempo, eu olho o placar 0-0. Sabe quando você sente que o seu time vai ganhar, cara? Tipo, não tinha nenhum motivo para eu acreditar na vitória, porque o time tava jogando nada. Mas, cara, acabou o primeiro tempo. Eu pensei, e agora? Não é possível que o time vai voltar tão ruim quando tava jogando. Não é possível. Tão mal, né? Aí começa o segundo tempo. Yuri Alberto faz um golaço, partida desastrosa da dupla de zaga do Flamengo. Léo Ortiz, nossa, muito ruim a partida. Tomou o drible do Yuri Alberto, foi seco na bola, tomou um drible. E o Yuri Alberto fez o gol. O Corinthians estava merecendo, com certeza, na verdade estava merecendo ganhar demais naquele momento. E aí no segundo tempo, eu não sei se o Corinthians cansou, eu só sei que o Flamengo começou a fazer seu jogo, meu parceiro. Logo após o Corinthians fazer o gol, o Flamengo começou a fazer seu jogo. E aí eu fui olhando pro jogo assim e falei, ih, rapaz, se o Corinthians deixar, né? E o que o Carrascal jogou hoje, hein? Nossa, o Carrascal jogou muita bola, meu parceiro. Era o James Rodrigues no auge. A verdade é essa. O que o Carrascal jogou de futebol, ele salvou no meio do desastre que foi o Flamengo, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo o Flamengo jogou melhor, sim. Mas também era quase impossível jogar pior do que no primeiro tempo, né? Enfim, o Corinthians não deixou o Flamengo jogar no primeiro tempo. Não deixou. Beleza. Segundo tempo, aí o Flamengo começa a dominar o jogo. Quando eu vi o Flamengo começando a dominar o jogo, eu falei, ih, se o Corinthians não fizer nada, né? O Mengão, vocês sabem como é que é. Aí o Arrascaeta faz o gol, o cara decisivo, melhor do campeonato, faz o gol. E depois o Luiz Araújo faz o gol. Os dois gols com participação de Carrascal. O que ele jogou hoje foi coisa de louco. Hoje eu torci. Quando a Arrascaeta deu aquele carrinho no final ali, que tava 44 minutos do segundo tempo, ele dá um carrinho, ele correndo para trás. Cara, isso aí que é maneiro, meu parceiro. Eu vibro mais com isso que com gol, sabe? Tá ligado? Comemoro mais isso do que gol, pra vocês terem uma ideia. Eu comemorei mais esse lance do que o gol do Luiz Araújo. Porque isso mostra que o time quer, meu parceiro. Pior coisa pra torcida, pra qualquer torcida, né?
É você olhar seu time e ter a impressão de que não tá bem, sabe? De que não tá querendo, sabe? Pior coisa para um torcedor, acho que é isso. Não é você ter um time ruim. Tipo, o Flamengo já teve vários times ruins. Agora, você ter um time ruim que não luta é um desastre total. Mas eu, como torcedor, do jeito que eu vejo futebol, que eu sinto futebol, do jeito que eu sinto futebol, eu prefiro mil vezes ter um time ruim que luta demais, aquele time que luta, tá ligado? Do que um time bom que não tá nem aí com nada. Óbvio que o ideal é ter um time bom que luta. E hoje, o Flamengo, apesar de ter jogado mal, lutou demais. E quando juntou a luta com a técnica dos jogadores, que o time do Flamengo é muito bom, aí, meu parceiro, o Corinthians não conseguiu segurar. Eu não sei se eu expliquei direito, mas eu não negocio a vontade. Eu não negocio, tá ligado? O tesão. A verdade é essa. Não negocio isso, eu não negocio. E esse carrinho do Arrascaeta aí, aos 40 do segundo tempo, nossa, aquilo lá, mano, vou falar pra vocês. E Flamengo, se pegar um todo do jogo, eu acho que não foi uma partida boa do Flamengo, não foi, principalmente por causa do primeiro tempo, mas a luta compensou, meu parceiro. O time falou, eu não vou perder hoje. Hoje eu não vou perder, tô jogando mal, todo errado, todo espaçado. Yuri Alberto jogando muito. A zaga é um desastre hoje. O meio campo ali, os laterais, né? O lateral do Corinthians jogou muita bola, ganhou quase todas. Mas o time falou, hoje eu não vou perder. Tô jogando mal, não tô merecendo fazer gol, mas não vou perder. Foi lá e ganhou. Agora, óbvio, temos que colocar na balança, que o time jogou quinta-feira à noite, menos de 3 dias. Isso entra em jogo. O Corinthians, que não jogou, né, semana passada, ficou uma semana inteira sem jogar, né, então outra coisa que entra em jogo. Mas já tem 3 jogos contra o Vasco, contra o Estudiantes e contra o Corinthians hoje, que o Flamengo não é aquele Flamengo que a gente já viu, aquele Flamengo dominante e tudo mais. Tô falando assim, no jogo todo, sabe? O normal do Flamengo é ele jogar muito bem o jogo todo. Às vezes pode perder, pode tomar gol, acontece. Mas o normal é ele manter um padrão jogando bem. Isso é o normal. Nesses últimos jogos não está sendo assim. O Flamengo tem momentos ali de bom futebol e outros momentos jogando mal. Aí empata com o Vasco, passa pelo Estudiantes naquela loucura do Rossi e vence hoje. O Flamengo, ele não está demonstrando o seu melhor futebol, não tá. Mas tá levando. Tá passando, passou na Libertadores, é líder do brasileiro. Agora, quarta-feira é jogo contra o Cruzeiro. O time vai ter aí, hoje é domingo à noite, quarta-feira ou quinta-feira? Acho que o jogo do Cruzeiro é quinta-feira. Eu acho que Flamengo e Cruzeiro é quinta-feira. Ou seja, se você tem um bom número de dias para descansar o time e mostrar um bom futebol. Se jogar o que vem jogando contra o Cruzeiro, mesmo sendo no Maracanã, para mim não ganha não. Capaz até de perder. Se bem que o Cruzeiro acabou perdendo pro Vasco também. O Vasco vem jogando bem nos últimos jogos. Mas uma coisa é certa. Eu acho que dificilmente eu vou reclamar de falta de luta, falta de vontade nesse time. Porque o time quer, meu parceiro. O time quer muito. O jogo de hoje provou. Tem jogos na temporada que vai ser isso aí mesmo. Vai ser na raça, vai ser acreditar até o último instante. E o jogo de hoje foi isso. Não pode ser assim toda vez. O que eu falo é com relação ao futebol demonstrado. Não estou falando com relação à raça. Tem que ter raça todo jogo. Mas estou falando assim. O futebol demonstrado tem que ser melhor do que foi hoje. Do que foi contra o Estudiantes e do que foi contra o Vasco. O Flamengo já mostrou mais. Tem 3 jogos que não está tão bem.
Mas hoje, galera, hoje era para ganhar. Aproveitar que o Palmeiras perdeu, aproveitar que o Cruzeiro perdeu, rodada perfeita para o Flamengo. E agora é um jogo contra o Cruzeiro, jogo difícil demais. Se ganha do Cruzeiro, aí fica bem interessante. Mas não sei se vai ganhar. Se demonstrar esse futebol, eu acho que não ganha não. Mas eu acho que não vai demonstrar esse futebol, porque o time vai estar mais descansado. Se bem que o nível do Cruzeiro também é um nível bem alto, né? Mano, vai ser um jogo. Não sei o que vai ser esse jogo. Não sei. Mas eu vou comemorar esse resultado de hoje. A luta do time. Esse time ele não sabe jogar sem ter posse de bola. Vocês viram o primeiro tempo? O Corinthians não deixou o Flamengo ter posse de bola. O Flamengo morreu no primeiro tempo. Esse time não sabe jogar sem ter posse de bola. Eu torço muito pro Eric Pulgar voltar logo. Eu acredito que ele seja o meia mais defensivo que o Flamengo tem. Você tem lá o Everton Araújo, mas o nível do Everton Araújo não é tão alto igual o do Pulgar. O Pulgar é bem melhor. Mas é isso, galera. Acho que eu falei tudo. O Carrascal melhor em campo. Disparado melhor em campo. Carrascal. Arrascaeta lutou demais. Saul vem jogando 90 minutos. Dia sim, outro também. Vai jogando, vai jogando. Daqui a pouco machuca aí. Não sei se ele vai jogar o próximo, não. Não sei se o Saul joga. Enfim, 4 dias para descansar, né? Mas não sei não, velho. Saul vem jogando todo jogo, todo jogo. 90 minutos, 90, 90, 90. O cara não cansa e vem ajudando muito o time. Samuel Lino hoje foi mais ou menos. Participou do gol, né? Acho que ele deu assistência. Ou não? Enfim. Mano, eu tô empolgado. Tem que lutar, o time tem que lutar. Tem que demonstrar essa raça de hoje contra o Racing. Quando for jogar contra o Racing na Libertadores, tem que estar essa briga de hoje, essa vontade de hoje. Porque contra o Racing, só a técnica não vai adiantar. Se você não correr, se você não brigar, der carrinho igual a Arrascaeta deu os 40 do segundo tempo, se você não brigar, os caras do Racing vão igualar o jogo na raça, Flamengo técnico e o Racing raçudo, e aí pode passar qualquer um. Não tem favorito. Não tem favorito. Então, o Flamengo, meu parceiro, é o que aconteceu hoje. Hoje eu vibrei com o carrinho do Arrascaeta, eu fiquei maluco. É isso. E muito feliz com o resultado. A rodada foi perfeita para o Flamengo. E um detalhe interessante: o Corinthians fez a partida, talvez a melhor partida do ano. O Flamengo, talvez a pior do ano. O Corinthians jogando em casa. Aí você pensa: vitória do Corinthians. Não. O Flamengo vai lá e ganha. Olha que loucura. Flamengo jogando mal, Corinthians jogando muito bem. Na casa do Corinthians, vitória do Flamengo. Que isso, hein? Raça, meu parceiro, é isso. Tô muito feliz, tá bom? Muito feliz. Comenta aí o que você achou do jogo. É nóis.